Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, temos em mãos um material bem bacana, um artigo do Evandro Dias da Silva. Ele nos leva por uma viagem assim pela história militar de Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul. E olha, confesso que essa história é bem mais antiga, mais complexa do que eu imaginava. Tem raízes que vão fundo, séculos atrás mesmo. A nossa ideia aqui é entender como essa presença militar, sabe, não foi só sobre defesa. Foi um motor, né, para a ocupação, para a integração, até para definir o que é o Oeste brasileiro hoje. Isso desde a colônia até meados do século XX. Aquidauana parece que foi uma peça bem central nisso tudo. Preparado para a gente desvendar isso? Sem dúvida. E acho que o ponto de partida para entender essa importância toda é a geografia, sabe? Aquidauana está numa posição, assim, privilegiada. Uma espécie de encruzilhada natural, né? Entre as bacias do Rio Paraguai e do Paraná. Desde que os europeus botaram um pé ali, essa área foi um caldeirão. Disputa forte entre Portugal e Espanha pelo território e, ao mesmo tempo, era o caminho, né? Para quem queria se aventurar pelo interiorzão desconhecido do continente. Não era um lugar qualquer mesmo. E essa história militar, então, ela começa bem antes da cidade de Aquidauana existir, de ter esse nome. O artigo leva a gente lá para perto de 1600, com a fundação de Santiago de Xerez, pelos espanhóis, né? E tem uma discussão que o artigo até menciona sobre onde exatamente ficava Xerez. Uns dizem Rio Miranda, outros, com base em achados mais recentes de arqueologia, apontam para o rio Aquidauana. Mas o ponto principal foi um dos primeiríssimos núcleos urbanos naquela imensidão que hoje é o Mato Grosso do Sul. Exato. E o fascinante em Santiago de Xerez é pensar nela como a ponta de lança da coroa espanhola, tentando fincar o pé ali, né? E a destruição dela em 1632 pelos bandeirantes paulistas, bom, isso não foi um evento isolado, um ataque simples. Foi um capítulo, assim, crucial na briga pelo controle dos rios, que eram as estradas da época, né? Pelo acesso aos indígenas, que os jesuítas tentavam organizar em missões e que eram vistos como mão de obra, claro, e também pela busca sem fim das sonhadas minas de prata do Peru e depois do ouro de Cuiabá. Pera aí, então quer dizer que os bandeirantes que a gente aprende na escola, mais como exploradores, caçadores de índios, aqui eles agiram quase como uma força militar informal para Portugal? Mesmo sem uniforme, sem hierarquia? Precisamente, é isso. Embora não fossem do exército regular português, as ações deles tinham consequências geopolíticas diretas, fortíssimas. Eles estavam, na prática, defendendo e expandindo os interesses de Portugal, empurrando aquela linha imaginária da fronteira cada vez mais para oeste, na marra mesmo. Claro, eram movidos por interesses econômicos próprios, né, a gente sabe. Mas o resultado final favorecia a coroa portuguesa na disputa com a Espanha. Faz todo sentido. Pulando um pouco no tempo, a gente chega no século XIX, o Brasil já é império, e a necessidade de, digamos, consolidar essa fronteira a oeste fica mais urgente. O artigo fala da construção de fortes importantes como o Forte Coimbra, o Forte de Miranda e a criação das colônias militares também. Mas mesmo com isso tudo, a região ainda era vista como muito isolada, muito vulnerável, né? E essa vulnerabilidade fica assim, escancarada com a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. É aqui que a história fica bem tensa. O conflito começa justamente ali, com a invasão paraguaia no sul do que era o Mato Grosso Uno, né? E o artigo aponta uma coisa impressionante. Os paraguaios chegaram a declarar que o limite que eles queriam anexar era exatamente o rio Aquidauana e a Serra de Maracaju. A guerra bateu na porta da futura cidade, literalmente. Isso mostra de forma dramática a importância estratégica que aquela área já tinha. E aqui entra um ponto fundamental, que o artigo faz muito bem em resgatar: o papel dos povos indígenas, especificamente os Terena. Eles já moravam na região de Aquidauana muito antes disso tudo, né? E durante a guerra, eles se aliaram ao Império Brasileiro. E essa aliança não foi algo secundário, não. Os Terena foram cruciais na defesa do território. O artigo até cita relatos de confrontos diretos, como um que aconteceu na aldeia Bananal.
Isso mostra não só a bravura deles, mas o conhecimento íntimo do terreno, né? Coisa que as tropas regulares não tinham. É incrível pensar nisso. Como essas alianças muitas vezes ficam meio esquecidas nos livros de história mais tradicionais da guerra, né? O artigo resgata bem essa participação. Sim, e levanta uma questão importante sobre como essas interações complexas, sabe, entre indígenas, militares, colonos, como isso moldou não só o resultado da guerra, mas toda a ocupação, a estrutura social que veio depois. Não foi uma história simples de conquista militar e pronto. E falando em momentos dramáticos da guerra naquela região, a gente não pode esquecer da retirada da Laguna, um episódio super marcante. Uma coluna do Exército Brasileiro comandada pelo coronel Carlos Camisão, e não é à toa que o Batalhão de Engenharia de Aquidauana hoje tem o nome dele, teve que recuar centenas de quilômetros. E isso sob ataque constante dos paraguaios e, pior ainda, lutando contra doenças terríveis como a cólera. Uma retirada épica, mas muito trágica. A cólera, aliás, foi implacável. Matou o próprio coronel Camisão durante a marcha. Terrível. E o ponto final dessa jornada, exaustiva, dolorosa, foi o Porto do Cunuto, um lugar que hoje fica na cidade vizinha de Anastácio, do outro lado do rio. Esse episódio deixou marcas profundas, sabe, na memória local e na história do próprio exército. É impressionante pensar no custo humano disso tudo, né? Muito além do combate em si. A natureza, as distâncias, as doenças eram inimigos tão ou mais duros que os paraguaios. Sem dúvida. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a Guerra do Paraguai, apesar da vitória do Brasil, deixou uma lição muito clara para o governo lá no Rio de Janeiro. Era urgente, absolutamente urgente, integrar o Oeste ao resto do país. A comunicação era péssima, o transporte um sufoco, a presença do Estado era muito fraca. Aí, com a proclamação da República em 1889, esse projeto de integração ganhou força e uma ferramenta principal nova, o Exército, especialmente a arma de engenharia, que virou o braço do Estado para desbravar e conectar esses territórios todos. E qual foi a grande tecnologia da época para fazer essa conexão? O telégrafo. Hoje parece bobagem, né? Mas na virada do século XIX para o XX, era o máximo da modernidade. Tipo a internet hoje, talvez. E a missão de esticar aqueles fios de cobre por milhares de quilômetros, cruzando o sertão, pântano, floresta, território indígena desconhecido ou hostil, até Cuiabá e depois descendo para o sul de Mato Grosso. Imagino que tenha sido uma epopeia. Uma epopeia mesmo. Liderada em grande parte por uma figura que virou lenda, Cândido Rondon. Rondon e a comissão dele, a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, eles eram militares, sim, mas agiam também como engenheiros, como diplomatas com os povos indígenas, até como cientistas. E é aí que a Aquidauana entra de vez no mapa estratégico, certo? Mas de um jeito meio inesperado, pelo que o artigo dá a entender. Exatamente. O plano original era levar a linha telegráfica principal mais ao norte, talvez cruzando o Pantanal mesmo. Mas Rondon e a equipe dele eram pragmáticos. Eles perceberam a dificuldade gigantesca que seria manter uma linha funcionando no meio daquela planície toda alagada. Então, tomaram uma decisão estratégica chave. Desviaram a rota principal para o sul, contornando o Pantanal pela Serra de Maracaju. E onde essa nova rota aterrissou? Justamente na recém-fundada Aquidauana, que tinha sido estabelecida ali em 1892. Quer dizer, Aquidauana virou um centro estratégico quase que por um desvio de rota, por causa de uma dificuldade da natureza. Basicamente isso. O que é fascinante aqui é como uma dificuldade logística acabou redefinindo o mapa estratégico da comunicação na região. Aquidauana não estava necessariamente no centro do plano original, sabe? Mas a necessidade prática, a busca por um caminho viável, transformou a cidade num hub, num ponto vital. A partir dali, como um nó de rede mesmo, saíram ramais telegráficos para Corumbá, para Miranda, para Bela Vista, Ponta Porã, Porto Murtinho. A cidade virou sede do 2º Distrito Telegráfico do Estado em 1911. Isso mostra como a infraestrutura, muitas vezes tocada pelos militares, podia moldar ativamente o desenvolvimento e a importância dos lugares.
Com essa importância nova como nó de comunicações, ponto de passagem, imagino que a presença militar física mesmo tenha começado a se consolidar também, né? Naturalmente. O artigo conta que no comecinho do século XX começaram a chegar as primeiras tropas regulares do Exército. Por exemplo, o 5º Regimento de Artilharia Montada, que chegou em 1908. Tinha também a Guarda Nacional, que era uma força mais antiga, mais local. No começo, essas tropas ficavam acampadas de forma bem precária, sabe? Em barracas mesmo, na margem esquerda do rio Aquidauana, onde hoje é Anastácio. Era uma presença ainda bem improvisada. Mas aí vem um marco decisivo, a construção de um quartel de verdade, uma estrutura permanente. Sim, o grande salto foi a construção do quartel no Bairro Alto, uma área mais elevada, na margem direita do rio, em Aquidauana mesmo. Ele foi inaugurado em 1923 e representou um investimento federal bem considerável para a época. Mas é importante entender que isso não foi um caso isolado, uma decisão só local. Fazia parte de um esforço bem maior. Que esforço era esse? Era parte de um programa nacional ambicioso, liderado pelo ministro da Guerra da época, o Pandia Calógeras. Depois das experiências da Primeira Guerra Mundial e com a implantação do serviço militar obrigatório no Brasil, ficou claro que precisava modernizar tudo, não só armamento e doutrina, mas as próprias instalações físicas do Exército pelo país. Muitos quartéis eram velhos, inadequados. O programa Calógeras queria construir quartéis modernos, padronizados em pontos estratégicos. E esses quartéis Calógeras, eles tinham características em comum, um estilo próprio, assim? Tinham sim. O artigo menciona que a construção em Aquidauana foi feita pela Companhia Construtora de Santos, que fez vários desses quartéis pelo Brasil. Eles seguiam um padrão arquitetônico que dá para reconhecer. Prédios imponentes, geralmente num estilo eclético, sabe? Construídos com tijolo à vista, alvenaria, o que era um avanço para a época em muitos lugares. Bem ventilados, iluminados, com pátios grandes, e a localização também era pensada. Quase sempre em áreas mais altas da cidade, dominando a paisagem e, se possível, perto das estações de trem, que eram vitais para a logística militar. A ideia era passar a imagem de um exército moderno, organizado, presente. Entendi. Então, a construção desse quartel em Aquidauana não foi só para abrigar soldado. Foi também uma afirmação da presença do Estado e um símbolo de modernidade para a cidade que estava crescendo. Exatamente. E teve um impacto econômico direto durante a construção, né? Empregou gente dali, movimentou o comércio. Agora, uma coisa interessante que o artigo detalha é quem ocupou esse quartel ao longo do tempo, antes do batalhão que está lá hoje. Não foi sempre a mesma unidade, não. É verdade. O artigo traz até uma tabela mostrando essa movimentação toda. Quem foi o primeiro a ocupar o quartel novinho? O primeiro ocupante, a partir de 1919, antes mesmo da inauguração oficial completa em 23, e que ficou até 1935, foi o 6º Batalhão de Engenharia, o 6º BE. Eles não só estrearam o quartel, mas tiveram um papel bem importante nos anos 1920, que foi uma década politicamente muito agitada no Brasil, né? Atuaram na região combatendo movimentos que contestavam o governo federal, como o tenentismo e a famosa Coluna Prestes, que andou pelo país todo. O tenentismo, pode lembrar rapidinho o que foi, para quem não tá com isso fresco na memória. Claro, o tenentismo foi um movimento de jovens oficiais do Exército, principalmente tenentes, capitães, nos anos 20. Eles estavam muito insatisfeitos com a política da República Velha, dominada pelas oligarquias do café com leite, né? E defendiam reformas, voto secreto, moralizar a política, um governo mais centralizado, mais moderno. Fizeram várias revoltas, levantes armados, e a Coluna Prestes foi a mais longa e famosa dessas ações. Marchou pelo interior do Brasil por mais de 2 anos. O 6º B, lá de Aquidauana, se envolveu na perseguição à coluna quando ela passou por Mato Grosso. Entendido. E depois dessa fase mais combativa nos anos 20, o que aconteceu com a engenharia em Aquidauana nos anos 30? Mudou o foco? Mudou bastante. Nos anos 1930, o foco da engenharia militar na região virou fortemente para a infraestrutura. Construção de estradas, principalmente.
O 6º BE foi transformado primeiro no 4º Batalhão de Sapadores e depois no 4º Batalhão Rodoviário. A missão principal virou abrir caminho, conectar a região por terra. Eles foram responsáveis por trechos super importantes, como a estrada de Aquidauana para Nioaque e depois avançando em direção a Porto Murtinho, lá na fronteira com o Paraguai. E esse trabalho de construir estrada teve um impacto que foi além do militar, né? Imagino. Com certeza, foi um trabalho tão impactante para a ocupação, para o desenvolvimento, que o artigo destaca que ajudou diretamente a surgir ou a consolidar cidades novas ao longo dessas estradas. Cidades como Guia Lopes da Laguna e Jardim. Ou seja, a engenharia militar estava literalmente construindo não só estradas, mas as bases para novas comunidades crescerem. Fascinante ver como a função militar se expande para o desenvolvimento civil de forma tão direta assim. E além da engenharia, outras unidades passaram por Aquidauana nesse período. O quartel não ficou vazio, né? Não, de jeito nenhum. O quartel teve bastante rotatividade, refletindo as mudanças nas necessidades estratégicas do Exército. O artigo menciona, por exemplo, a passagem da 2ª Companhia de Transmissões, que cuidava das comunicações. Depois, ela foi para Campo Grande, hoje está em Dourados. Teve também um grupo de artilharia que veio de Campo Grande por um tempo e depois foi para Nioaque. Nos anos 1940, chegou a abrigar até uma brigada mista, que é uma unidade maior que combina diferentes armas. A tabela no artigo, como você falou, ilustra bem essa dinâmica. Mostra como Aquidauana continuou sendo um ponto importante no mapa militar do Exército no Centro-Oeste. E chegamos então ao batalhão que está lá até hoje, certo? O famoso 9º Batalhão de Engenharia. Exato. Finalmente, em 1943, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, chega a Aquidauana o 9º Batalhão de Engenharia, o 9BE. Essa unidade tinha sido criada um ano antes, em 42, com um propósito muito específico: fazer parte da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. A FEB, só para contextualizar rapidinho, foi a força brasileira que lutou na Segunda Guerra Mundial na Itália, né? Isso mesmo. A FEB foi aquele contingente de mais de 25 mil homens que o Brasil enviou para lutar na Itália, ao lado dos aliados, contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. O 9BE foi organizado para ser a unidade de engenharia da FEB. Ao chegarem aqui da Aquidauana em 1943, ele ocupou as instalações do Bairro Alto, aquele quartel construído 20 anos antes para o 6º BE, e lá ele permanece até hoje, atualmente com o nome de 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão. Então, o batalhão atual, que muita gente conhece pela ligação com a FEB, na verdade ele herdou uma estrutura e uma história militar na cidade que já vinha, de muito antes. Perfeitamente. O artigo deixa isso muito claro. A história militar em Aquidauana é profunda, antiga, tem muitas facetas. O 9º Batalhão é um capítulo fundamental, claro, sem dúvida, especialmente pela origem ligada à FEB e pela atuação dele depois. Mas ele se assenta sobre camadas e camadas de história militar anterior. Desde as primeiras disputas lá em Santiago de Xeres, passando pelo palco da Guerra do Paraguai, a revolução das comunicações com Rondon e o papel crucial da engenharia na construção do quartel e das estradas que ajudaram a moldar todo o sul do antigo Mato Grosso. O próprio prédio do quartel no Bairro Alto é um monumento vivo dessa longa trajetória toda. Recapitulando então, o que essa análise toda nos mostra. A gente viu Aquidauana sair de um ponto quase desconhecido no mapa colonial, alvo de disputa, rota de bandeirante, para se tornar cenário de eventos cruciais na Guerra do Paraguai. Depois floresceu como um centro vital para as comunicações telegráficas do Rondon, quase que por acaso, né? E finalmente se consolidou como uma importante cidade-quartel, uma guarnição militar permanente, com instalações modernas, que serviram de base para projetar a infraestrutura para uma região enorme. Exatamente. A análise do artigo mostra que a presença militar em Aquidauana foi muito além da simples função de defender fronteira. Ela esteve organicamente ligada à própria ocupação do território, à viabilização das comunicações, à abertura de caminhos e, consequentemente, ao desenvolvimento econômico e social da cidade e de toda essa parte do Brasil. É impossível contar a história de Aquidauana sem contar a história da presença militar na região e vice-versa.
São fios muito entrelaçados. O material que a gente explorou hoje nos trouxe com bastante detalhe até meados do século XX, com a consolidação do 9º Batalhão de Engenharia na cidade. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando essa relação histórica tão simbiótica, tão duradoura entre o Exército e a Aquidauana, como será que essa dinâmica evoluiu e continuou a moldar a cidade e o Estado nas décadas seguintes, num período de tantas transformações no Brasil? Urbanização acelerada, novas tecnologias, mudanças políticas, a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Como essa relação se adaptou? E o que ela significa hoje? Fica aí a provocação para a gente pensar além do que vimos aqui. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração.